Agora, em experimentos, golpeando o corpo humano. Nós sabemos como eles se parecem, mas na realidade é tudo diferente, porque mesmo os músculos treinados durante o golpe se parecem com gelatina. E como quebrar madeira com a mão e o vidro com a cabeça? Canhão de batata. Nosso convidado criou este monstro. Testamos o poder do primeiro protótipo. Veremos por que qualquer metal ainda precisa ser forjado e como ficam os objetos quando caem no chão. Hoje, veremos golpes de uma perspectiva diferente. Todos sabemos o que é bater em alguém, mesmo que seja por filmes e programas de esportes, mas todo mundo já assistiu ao boxe. Mas vamos olhar de uma forma científica para entendermos esta questão. Convidamos um boxeador e um lutador de artes marciais mistas para olhar como eles vão bater uns nos outros. Como serão seus golpes? Fracos, fortes, com uma força média? Na verdade, será com força média, mas estaremos prontos para receber esses golpes. O importante é que se bater em uma pessoa despreparada, poderia causar sérias consequências e isso pode até machucar de verdade. Primeiro será golpeado o corpo. E assim a mesma cena é diminuída por cerca de 100 vezes. O abdômen, por alguns momentos, parece que ele chega a perder a sua forma. Parece que o atleta está batendo, na verdade, em uma gelatina. É como se uma onda passasse pelo corpo. A gordura fica por cima dos músculos. Os músculos do abdômen são bem definidos, comparados aos de uma pessoa comum. Mas, mesmo assim, este homem tem gordura entre os músculos. E esta gordura balança quando alguma energia é aplicada a ela. Mas, mesmo assim, não só a gordura começa a se mover. O homem é constituído por água em cerca de 75%. É por isso que até mesmo o corpo treinado é apenas uma bola cheia de líquido. A cena em baixa velocidade pode mostrar isso. Embora em velocidade normal, nós simplesmente não conseguimos notar. Eram golpes no corpo, mas golpes na cabeça são considerados dolorosos e perigosos? Olha, golpes na cabeça são mais perigosos e mais dolorosos porque a cabeça é a parte mais importante do organismo. E tem muitas células nervosas que são lesionadas por causa desses golpes. Bem, você pode nos mostrar? Sim, claro, vamos mostrar. Mas é claro, sem risco para a saúde. Bem, comecem quando estiverem prontos. Você bateu de leve? Claro, poupamos um ao outro. Não vamos nos matar. Mas na câmara lenta parece que esse golpe pode até mesmo matar. O rosto lembra uma máscara de borracha. É claro que para esta gravação eles não estão usando toda a sua força, mas mesmo assim são ainda potencialmente perigosos. As coisas mais comuns são sobrancelhas cortadas, órgãos internos afetados, fígado, baço, rins, coração.
Recentemente, um lutador tailandês morreu. Ele foi atingido na lateral e suas costelas se quebraram e atingiram o coração. Isto é muito perigoso. Por isso, os lutadores são treinados para nunca abrirem a guarda, porque basta um só golpe de baixo para cima e pronto. A seguir, golpes no metal, objetos em queda, como quebrar uma placa de madeira com apenas uma mão e quebrar uma garrafa de vidro na cabeça, em instantes no programa Experimentos. Porque o metal, durante o processamento, precisa ser forjado, ou seja, dando um golpe enquanto ele está em brasas. O que isso faz ao lingote de aço? E se é possível estragá-lo por causa do forjamento impróprio ou algo mais? Em suma, tem um monte de perguntas e vamos começar a respondê-las em ordem. Podemos dizer com certeza que o homem começou a forjar metal há cerca de 6.000 anos atrás, no primeiro forjamento a frio, ou seja, quando o metal não é aquecido. E depois, forjamento a quente originou-se lá no Irã Antigo, Mesopotâmia, Egito Antigo. Originalmente forjaram cobre, prata e ouro. Depois, ferro bruto. Forjamento era a única maneira de fazer alguma forma de metal. Ele atingiu seu pico na Idade Média e começou a desaparecer no século XIX com o surgimento das fábricas. Ele foi substituído por outros métodos de processamento do metal, por exemplo, laminação e estampagem, mas o forjamento não desapareceu. Você pode me dizer por que é que existem forjas como essa sua? Bem, especialmente nesta forja, fazemos a fabricação de aço damasco. Fazemos forjamento de arte aqui, ou seja, de fato para a beleza. Nós fazemos a beleza. Além de formação, o que mais fez esse tipo de processamento do metal? Inicialmente, o aço é obtido no processo de fundição. O metal é feito a partir do minério no processo de aquecimento. O aço tem uma estrutura granular e os grãos de metal no processo de fundição aumentam muito. Além disso, microbolhas e microfendas podem ficar no metal. O forjamento primário é realizado para reduzir o número de grãos e para se livrar desses defeitos. No laboratório, podemos analisar o aço antes e depois do forjamento? Isso é antes do forjamento. Há cristais grandes e microcavidades. E isso é depois do forjamento. Os cristais são pequenos e as fendas e cavidades quase não se veem. Ou seja, a forja melhora o metal. Após o forjamento, ele torna-se bem mais sólido. Falando cientificamente, ele muda de cristal duro para fibroso. Além de manual, existem martelos a vapor. Eles usam para fazer lingotes de peso pesado. Mas nas fábricas, pode-se encontrar até hoje os mais antigos equipamentos para esta ferraria. Inclusive, aqueles enormes e bem mais pesados. Isto é um martelo de 4 toneladas, ou seja, o peso de sua parte ativa de choque, chamada de baba, é as mesmas 4 toneladas. Mas aqui o peso dos lingotes é bastante grande. Mesmo na indústria, todos os tipos de metais são submetidos ao forjamento.
laminação ou até estampagem. Ele é submetido a uma força mecânica para alterar a sua característica. E agora você vê o motivo. Nós vimos como os golpes no ferro em brasa ajudam a alterar a característica do metal. E o que acontece com um homem que recebe um soco? Vamos em frente. Convidamos 2 karatecas para mostrarem como uma pessoa quebra um pedaço de madeira com um golpe. Como quebrar um pedaço de madeira com a mão? Mas antes, vamos descobrir primeiro qual que é o esforço necessário para quebrar esta madeira? Para descobrir isso, precisamos de um laboratório e um dispositivo chamado de uma pressão de teste. Ele determina o esforço necessário para quebrar diferentes tipos de materiais. Então, o nosso pedaço de madeira quebrou-se a uma pressão de 191 quilos. O karateca precisa fazer o mesmo esforço para quebrar esta placa? E para que é que precisa quebrar as placas? É um tipo de teste para a força do golpe. Em primeiro lugar, se temos uma placa mais grossa ou muitas placas, é claro que é mais difícil para quebrar. E em segundo lugar, isso permite verificar o nível de preparação dos membros do nosso corpo. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos filmar com as câmeras especiais? Em câmera lenta, você pode ver como a onda está rolando no braço do atleta durante o golpe. Isso é o retorno depois do contato do punho com a madeira. O punho parece que está perdendo a sua rigidez. Parece que ele vai se partir ao meio. Esta é uma falsa impressão, que vem do fato de que um homem bate na placa rígida e, quando essa energia que sai do seu corpo enfrenta uma superfície muito rígida, ela retorna. Aí, os tecidos moles do corpo vibram, tentando absorver esta superfície. E, para não se machucar, para evitar o rompimento dos ligamentos e que os músculos não sejam rasgados. Vamos complicar um pouco. Agora temos algumas placas e o golpe será com a borda da mão. Ao reduzir a velocidade do vídeo, vemos o que acontece com a mão durante o golpe. A mão achata-se no pedaço de madeira. Para ser bem sincero com vocês, eu não tinha a menor ideia, antes de ver este vídeo, de que a mão se deformasse tanto. Porque, de acordo com os meus sentimentos pessoais, com aquilo que eu sinto mesmo na hora do golpe e com o vídeo em tempo real, nada disso pode ser visto. Parece que está rígida, não é? Parece que está rígida e quebrou a placa e tudo está bem, mas quando assiste um vídeo em câmera lenta, pode ser uma deformação. Todas essas mudanças que acontecem no corpo humano sob a influência desses golpes é uma forma de proteção,
que foi inventada pela própria natureza? A nossa pele é fina e os nossos ossos são frágeis. Mas a água, da qual compõem os músculos, com a gordura subcutânea, são uma espécie de amortecedor natural contra quaisquer influências mecânicas. Não importa como uma pessoa seja treinada, ela não pode transformar o seu corpo em pedra. Isso não é necessário. Sem essas flutuações da carne durante o golpe, receberíamos muito mais traumas. Como ficam os objetos quando eles caem? Quais problemas o canhão de batata pode causar? Em instantes no programa Experimentos. Então é simplesmente chamado Faça o que Quiser. Quem de vocês nunca quebrou pratos, copos ou deixou uma lâmpada cair no chão? Agora, o que será que aconteceria se nós gravássemos todas essas ações em uma câmera ultra rápida e depois tentássemos transformar toda esta confusão e bagunça numa obra de arte? Há um clichê muito comum nos filmes, do personagem quebrando garrafas na cabeça. Mas como será que eles conseguem fazer isso? Tanto no cinema quanto no teatro, isso é chamado de acessório. Quando o objeto se parece com um verdadeiro, mas não é. Essa, por exemplo, é uma garrafa falsa. Ela foi feita para fazer isso aqui, ó. Não percebemos que a garrafa é falsa? Ela realmente se quebra na cabeça, embora não seja feita de vidro. As pessoas acham que são de açúcar porque são chamados de garrafas de açúcar. Elas são feitas, na verdade, de resina ou de um tipo de plástico especial. Quando quebram, não ficam com bordas afiadas. Portanto, é muito difícil de cortar-se ou causar qualquer tipo de dano. Quase toda a louça que é batida, jogada, colhida entre si e até mesmo mordida nos filmes é falsa. Ela é segura, embora ela seja muito mais cara do que a louça real. O preço de uma dessas garrafas custa centenas de reais, mas os atores parecem muito convincentes com tais argumentos em mãos. Está vivo? Tudo bem? Sente alguma coisa? Quer mais? Nós já vimos um monte de golpes diferentes. Lindos, destrutivos, inesperados e criativos. Mas agora algo especial está esperando por você. Por vezes fazemos perguntas estranhas, tais como: é possível transformar uma batata comum num projétil? E em caso afirmativo, com que força esse projétil pode atingir o alvo? Aliás, do ponto de vista da ciência, a questão não é tão estranha. Oi, Alex. Olá, Anton.
Eu devo dizer que sei o nome desse dispositivo. Isto é um canhão de batata. É verdade, ele atira com essas batatas. E está carregado? Está? Pode me mostrar? Claro. Uau, meu Deus! Que barulho! O princípio de funcionamento do canhão de batata é primeiro enfiar a batata no cano. No outro lado do canhão, o gás inflamável é injetado na câmara de combustão, por exemplo, spray para cabelos. Em seguida, usando uma arma de choque, é formada uma fagulha. A mistura de gás e ar irrompe e empurra a batata para fora do cano. Uma construção simples e eficaz. Agora só falta apenas acertar o alvo. Preparamos um monte de projéteis e alvos, mas eu fui a primeira vítima desta arma. Você tem que me explicar, eu nunca usei uma antes. Como que ela é carregada? Tudo bem, tire a tampa traseira. Bom, tirei. Agora vamos empurrar as batatas para dentro do cano. E é assim? Apenas pegue. Por aqui. Fazíamos assim na infância. Exatamente com o canhão de batata pequeno aconteceu algo. Em seu primeiro lugar, nós não testamos previamente. Em segundo lugar, ignoramos a segurança. Não usamos nem mesmo óculos de segurança. Assim, o resultado desse disparo era totalmente previsível e instrutivo. É claro que eu sou um mau atirador. Não há ninguém por aqui? Parece que não. Vai! Resumindo, eu tive que ir para a sala de emergência com a sobrancelha cortada. Mas o que foi que aconteceu com o canhão de batata? A tampa traseira da câmara de combustão quebrou-se após a mistura de gás e ar entrar em combustão. Após este acidente, só conseguimos continuar os nossos experimentos após 2 semanas. Esta é a prova de que qualquer experimento não deve ser realizado sem proteção básica, pelo menos para os olhos. O ideal é usar para o rosto todo, e é por isso que agora nós vamos usar estas máscaras de proteção. Exatamente. Alexei tomou a decisão de testar pessoalmente a força dos golpes dos projéteis feitos de batata na placa de gesso que utilizaremos como alvo. Este golpe é de ponta a ponta, e na minha opinião o projétil não perdeu a sua força cinética, e se não fosse por um pedaço de madeira, ele teria ido ainda mais longe. Até onde eu posso ver, ele fez exatamente isso, apesar do pedaço de madeira, tinha força suficiente para ir além do obstáculo. O canhão de batatas atira bem nas garrafas vazias. É eficaz tanto no melão quanto na melancia. A batata liberada os explodem por dentro. Embora não seja uma arma letal, só para se divertir, ela não pode romper a garrafa de água. Não rompeu. Opa! Não rompeu. Não. Não rompeu. O projétil não tem força para atravessar a garrafa com água. Apenas cria pressão na água e rompe a tampa. E assim consegue parar a trajetória do projétil. Não faz nada nem mesmo com a placa de aglomerado. O canhão de batata é pura diversão, mas pode ser inseguro. Temos que tomar cuidado. Eu quero dizer o seguinte, esta arma ela tem tantas vantagens quanto desvantagens. Bem, a desvantagem é o seu peso e o tempo gasto para carregá-la, além da insegurança. Mas o nome canhão de batata por si só já nos faz esquecer de seus defeitos. Sim, eu concordo com você, esta arma foi criada mais para o divertimento mesmo. Mas é um passatempo muito perigoso, como nós já vimos. É verdade. Somente com mais tempo e experiências nós poderemos descobrir formas mais seguras para brincar. Uma ação tão simples como um golpe, e com tantas variantes diferentes. No entanto, isso acontece muitas vezes com os processos físicos elementares.
Eles são variados e interessantes, não importa de que ponto de vista olhar para eles e por quais dispositivos medi-los. Além disso, os golpes são perigosos e bonitos, mas é justamente isso que mais gostamos.